Zinco é um nutriente anti-inflamatório e antioxidante, essencial para muitos processos biológicos dos humanos. Ele é relativamente bem conhecido como suporte do sistema imunológico, mas também pode ser muito importante para a saúde reprodutiva, para o crescimento, para o desenvolvimento apropriado em crianças, a saúde óssea, a visão, a audição, a saúde digestiva e o crescimento capilar. O que acontece se o seu nível de zinco estiver baixo? A deficiência de zinco, ela pode causar uma grande variedade de sintomas não específicos, incluindo quais? Atraso no crescimento de crianças, baixo apetite, perda capilar, perda de peso, diarreia, depressão, infertilidade em homens e mulheres, desequilíbrios hormonais, tremores, cicatrização lenta, imunidade pobre e perda de paladar, enfim, várias. Uma pessoa, ela pode estar em risco de uma deficiência de zinco quando possui um baixo consumo calórico, sua alimentação está totalmente pobre em nutrientes, sofre de certos distúrbios digestivos também, tem um histórico de cirurgia gastrointestinal, doenças do fígado ou do rins, certos distúrbios sanguíneos ou alcoolismo, ou ainda quando segue uma dieta vegetariana. Ela pode ter uma deficiência de zinco. Pessoas idosas costumam ter dificuldades para absorver o zinco. O corpo humano, ela não armazena o zinco. Portanto, uma deficiência pode ocorrer rapidamente se o consumo não for adequado. Então, a deficiência severa é rara, porém, a leve e a moderada são problemas relativamente comuns. O cobre, ele age bioquimicamente em conjunto com o zinco. Então, consumir o zinco em excesso por tempo demais pode levar à deficiência do cobre. E é por isso que é recomendado que se tome suplementos de cobre e zinco junto, principalmente quando se está tomando doses muito altas de zinco. Flamar, então quais são os alimentos ricos em zinco? As ostras, sendo de longe a fonte mais rica desse mineral, mas nós podemos encontrar sim no consumo de carne, carne vermelha ou carne branca. O zinco também está presente em grãos, nozes, sementes e feijões, mas apresenta uma biodisponibilidade de absorção mais baixa devido à presença de fitalatos que se combinam ao zinco e dificultam essa absorção. Os vegetarianos, eles podem aumentar a biodisponibilidade do zinco em grãos e feijões, hidratando-os na água por várias horas para reduzir a combinação dos fitalatos. Os adultos, eles devem obter de 8 miligramas de zinco por dia em suas dietas ou 12 miligramas em caso de mulheres grávidas ou lactantes. Então eu vou falar agora para vocês sobre algumas dúvidas de pacientes em relação ao zinco. Se ele pode beneficiar o sistema imunológico, saúde capilar, ajudar com acne, intestino, na gravidez, entre outros benefícios do zinco. Assista esse vídeo comigo até o final. O zinco, ele pode beneficiar o sistema imunológico? Uma meta-análise com revisão sistemática de 2012 avaliados mais ou menos, os estudos sobre a suplementação de zinco e a prevenção do resfriado. Em 17 estudos com um total de 2.121 participantes, os pesquisadores concluíram que o suplemento de zinco reduziram a duração do resfriado em adultos, mas não em crianças. Então a qualidade dessa revisão, ela foi considerada moderada. E os pesquisadores sugeriram que mais estudos sejam realizados sobre esse tópico. O zinco beneficia a saúde capilar? Muitos problemas associados à queda de cabelo podem estar relacionados ou pelo menos ser exacerbados pela deficiência de zinco. E um artigo, ele me fala que na revisão citou muitos estudos que demonstraram uma correlação entre deficiências de micronutrientes e os distúrbios capilares. Então, uma dosagem adequada, que é importante, em um estudo que usou doses muito altas de zinco, não apresentou resultados positivos em relação a isso. Disfunções da tireoide costumam causar queda de cabelo e, em alguns casos, podem melhorar com a suplementação de zinco.
Então o zinco também, Vlamar, pode ajudar com o acne? Foi demonstrado que o zinco pode desacelerar o crescimento de uma bactéria associada ao acne. Então a Propionibacterius acnes. Isso reduz os marcadores inflamatórios que as bactérias usam para causar doenças de pele. Então, vários estudos, eu estou falando em base científica, tá, gente? Demonstraram que o zinco melhora os casos de acne em pessoas com deficiência do nutriente. Teve um estudo em 2019 de pacientes com psoríasis e apresentaram maior probabilidade de terem baixos níveis de zinco, além de níveis relativamente altos de cobre no sangue. Então, a correção desse desequilíbrio ajudou a melhorar os sintomas da doença na pele. E uma meta-análise com revisão sistemática em 2019 que estudou a dermatite atópica e os níveis de zinco chegou a resultados conflitantes. Alguns estudos encontraram benefícios, enquanto outros não. Então é importante notar que há diferentes formas de suplementos de zinco, que possuem diferentes níveis de efetividade para diferentes necessidades ligadas à saúde da pele. E o porquê que o zinco, então, ele é importante para a gravidez e a infância? O zinco, ele é muito importante para o desenvolvimento fetal, devido ao seu papel no DNA, na síntese de proteína e na divisão celular. Então, na gravidez, com baixos níveis de zinco, foi associado a aborto, mau crescimento fetal, parto prematuro. Então, uma revisão sistemática destacou um estudo que demonstrou que a suplementação com zinco reduziu significativamente riscos de parto prematuro. Além disso, isso pode estar relacionado à redução no risco de infecção da mãe, o que pode ser uma causa de parto prematuro. E Vlamar, e o zinco? Ele é bom então também para o intestino? O funcionamento adequado do estômago e do intestino é importante para a absorção do zinco alimentar. E a deficiência ela pode ser comum em casos de distúrbios digestivos sérios, como doença de Crohn, colite ulcerativa, doença celíaca, úlceras gastrointestinais e diarreia. Então pode ser difícil determinar se a deficiência levou ao distúrbio ou se o distúrbio causou a deficiência, pois o baixo nível de zinco pode contribuir para uma maior suscetibilidade a infecções digestivas. E a Organização Mundial de Saúde recomenda a suplementação com zinco para crianças com maior risco de infecção. E foi demonstrado que os suplementos de zinco reduzem a severidade, a frequência e a duração de casos de diarreia em crianças. O zinco, ele é bom também para diabetes, Vlamar? Pacientes com diabetes tipo 1 e 2 costumam apresentar deficiências de zinco e seus casos podem melhorar com a suplementação. Hoje sabe-se que antioxidantes ajudam a melhorar o controle da glicose sanguínea e um artigo em 2015 descobriu uma redução significativa nos marcadores de estresse oxidativo em diabéticos depois da suplementação de 30 mg de zinco diariamente durante de 3 a 6 meses. A deficiência de zinco também pode acarretar o funcionamento da tireoide. Ela pode aumentar o risco de você desenvolver uma função anormal da tireoide. Então a tireoide, ela tem um papel no uso normal do zinco. Vários estudos descobriram que o zinco tem um papel importante de converter os hormônios da tireoide na forma ativa e útil para o corpo, fazendo com que os estoques limitados de zinco sejam usados mais rapidamente. Então, níveis adequados de zinco são importantes para manter o funcionamento saudável da tireoide. E o zinco pode ajudar com a depressão? Tem estudos recentes com participantes que sofriam de distúrbios depressivos severos e comparou aqueles que tomavam medicamentos antidepressivos com a adição de um placebo aí, com que tomavam o antidepressivo com 25 mg de zinco. Os participantes que tomaram suplementos de zinco apresentaram melhoras mais significativas em comparação com o grupo do placebo, ao final de um período aí mais ou menos de 6 a 12 semanas. Então, para concluir, alguns motivos que podem levar ao profissional a considerar a suplementação de zinco,
um diagnóstico de distúrbio digestivo, de má absorção, sistema imunológico comprometido, presença de doenças associadas à deficiência de zinco ou o uso de medicamentos prescritos que podem causar baixos nesses níveis de nutriente, então precisa ser avaliado. Pontos brancos na unha. Você já percebeu que às vezes você tem um pontinho branco na unha? Também pode ser uma deficiência de zinco. Então a dosagem apropriada é muito importante. Uma dose alta demais também pode causar sintomas adversos. Quanto uma baixa demais pode também não ser efetiva. Então é sempre recomendado tomar o suplemento de zinco também com uma refeição, pois ele pode causar irritação digestiva quando tomando sozinho. Manter uma alimentação saudável, composta por frutas frescas, integrais, incluir uma variedade de carnes, vegetais, frutas, grãos, é sempre a melhor forma de garantir uma nutrição adequada. Mas cuidado com a autoprescrição. Não é sair comprando zinco e tomando qualquer miligrama. É muito importante você ter um acompanhamento para saber essa deficiência e qual o melhor modo que esse zinco vai ser absorvido e qual a melhor miligramagem que você deve consumir. Não deixa de compartilhar esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva para você receber informações e estar atualizados em conteúdos e melhor com base em artigo científico.